Você está? Eu acho que estamos ainda... Alguém, ainda temos muita gente se conectando, né? Bom dia, professor. Bom dia, Lísia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Já conversamos sobre a segunda verificação? Não, né? Então, hoje eu vou passar hoje um texto pequeno sobre a questão da eficiência na administração pública, tá? Hoje mesmo eu vou passar para vocês. E será um texto eu quero que vocês façam uma síntese de 5 páginas no máximo, tá? Entre 3 a 5 páginas, né? Apenas um capítulo, não é grande, tá? E isso seria, nós estamos já até a segunda-feira que vem. Hoje o texto estará disponível até às 5 da tarde, aproximadamente, na plataforma, tá? E é sobre eficiência, tá certo? E aí a gente daria só um resumo desse texto, tá bom? Para a gente, na verdade, não adiantar, porque tem que dar as notas até o dia 5 de junho. Né? Isso é uma data que ficou fixada, né? E teremos certo, duas. professor, obrigada. Nada, uma delas já foi feita e hoje vocês estão recebendo um texto sobre a questão da eficiência. Logo depois da aula, quer dizer, vamos marcar 5, mas eu pretendo antes disso já disponibilizar, tá certo? Já trabalhar para mandar logo depois da aula, tá bom? Porque aí vocês teriam uma semana para trabalhar isso. É como se fosse... A gente poderia fazer até em aula, mas para a gente economizar esse espaço, eu estou pedindo a vocês mais de 3 a 5 páginas, tá? Só para a gente... Porque a gente fala muito de legalidade, mas pouco de eficiência, tá? Então, na última aula nós falamos de critério como aval da impessoalidade, né? E eu queria hoje falar do que, seguindo aquele roteirozinho do M, que é a moralidade, né? Que é a questão da moralidade administrativa. Huriot, que é um jurista francês, no século XVIII, ele fala, ou ele induz a imoralidade administrativa como uma traição ideológica da lei. Vejam, a imoralidade administrativa não tem a ver com os conceitos da moral comum, era apenas um nome usado, às vezes, em direito. Em qualquer área do conhecimento, a gente não tem um nome adequado para as coisas e vai usando os nomes disponíveis, né? Querem ver uma coisa? Quando você entra no avião, você diz o quê? Que vai embarcar, não é? Mas embarcar vem de barco, não é mesmo? Embarcar, já notaram que vem da palavra barco? Porque na época não tinham, só se conhecia barco, né? Então, o embarque vem da forma mais antiga de transporte de longo curso, que é a navegação, né? Muito antes do carro, muito antes dessa coisa. Então, ficou o nome original de embarcar, que remonta, obviamente, à origem dos barcos, né? Então, a moralidade administrativa, ela quer ser uma herdeira, olha, gente, lembrem-se de uma moral comum e pensem numa moral administrativa. Mas o que é que vai diferenciar? Por exemplo, vou mostrar casos de quebra de uma moral, vamos dizer, cristã ou de uma moral, digamos, de determinados segmentos.
vamos dizer, uma praia de naturismo, olha que eu estou sendo politicamente correto, não estou chamando nem de praia de nudismo, né? Estou falando de praia de naturismo. Parece que a mais próxima daqui está em Tambaba, não sei que lá, na Paraíba, uma coisa assim. Né? Ela, do ponto de vista da moral cristã, ela é uma perversão, né? Ela é alguma coisa completamente... por mais que fosse um resgate do Éden, né? Mas depois que a Eva comeu a maçã, aquela história toda, já dizia o Nelson Rodrigues, toda nudez será castigada, né? Então a igreja tem muito essa coisa. Então uma praia de naturismo é imoral. Mas o prefeito diz, olha, eu estou gerando turismo, né? Eu estou, na verdade, isso é uma das fontes de turismo desse ponto de vista do crescimento do município. Vem muita gente aqui, hotéis são criados, empregos são gerados, etc., etc. Então, isso não se caracteriza como imoralidade administrativa. É preciso que a gente primeiro faça esse divisor, que a gente dê um mínimo de independência à moral administrativa para não confundi-la jamais com a moral comum. A imoralidade administrativa, ela não se confunde com a chamada imoralidade comum, não é? Então, e até porque o grau de moralidade, e observem aí o radical, e prestem atenção nessas coisinhas que às vezes eu gosto de jogar pílulas que vão servir para vocês muito tempo como ferramenta de raciocínio. A palavra moral vem de mores, costumes. Vem de mores, ó tempos, ó mores, que tempos, que costumes. Então, os costumes fazem a moral, não é? Então, para preservar a identidade familiar, se criou a noção moral de família, né? Então a família é um costume, embora ela tenha variações ao longo do tempo, quer dizer, a moral familiar numa comunidade tribal, numa comunidade indígena, ela é bem diferente da moralidade familiar na sociedade contemporânea e à luz de determinados conceitos. Então, nós temos, quer dizer, um grau de moralidade. Qual é a diferença, gente, entre moral e ética? Vejam bem, o ethos, que já vem, enquanto mores tem uma origem latínica, o ethos, que gera a ética, tem uma função, tem uma origem grega, e uma não se confundem com outra. Vejam bem, o ethos ou a ética, ela é, na verdade, um medidor até do grau de moral. Você pode dizer, olha, do ponto de vista ético, que tem determinadas situações, por exemplo, o que está na Faculdade de Direito, nemine ledere, sum cuique tribere, dar a cada um o que é seu. Quer dizer, são preceitos éticos que se presumem ou que se põem como atemporais. Quer dizer, não prejudicar a ninguém, não dependeria, essa concepção filosófica de ética, é um termômetro que deve balizar a conduta dos homens, diferentemente da moral, que efetivamente reflete apenas a prática de um costume rigorosamente aceito, né? De um costume efetivamente aceito, né? Então, a ética é como se fosse o termômetro e a moral é a temperatura, não é? A moral é a temperatura e a ética é o termômetro dessa temperatura. A ética me diz se a moral está em baixa ou se está em alta,
Então, quando o Rui Barbosa dizia de tanto ver triunfar as nulidades, resumindo, o homem sente vergonha de ser honesto, né? Ele estava criando um preceito ético, né? Que deveria balizar todos os comportamentos morais, né? Até porque, vejam bem, se a moral ela diz respeito aos costumes, por exemplo, é moral entre determinados povos árabes, não todos, né, nos povos, sobretudo, de religião muçulmana, que o homem possa ter várias esposas, né? Quer dizer, isso é uma coisa dos mores e dos costumes. No Brasil, essa regra moral é um pouco flexibilizada, mas não oficialmente, né? Os muçulmanos podem ter a primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa, e nós não podemos deixar de admitir que na moral muçulmana essa prática é uma prática aceita. Isso é moral do ponto de vista muçulmano. Isso é um fato evidente, né? E essa moral a serviço dos costumes, eu gosto sempre. Eu sou um perfil de professor muito fenomenológico. Eu prefiro ir à raiz do fenômeno para a gente compreender determinados processos. Não adianta eu pegar aqui o beabá da moralidade administrativa sem a gente se situar quanto aos padrões da moral comum, de onde veio, de onde se aproximou, de onde nasceu a moralidade administrativa. Ela se desgarrou, ela, na verdade, ganhou viés próprio, e eu já mostrei que o caso Tambaba é um caso de imoralidade cristã, mas de plena moralidade administrativa, não há nada disso. Então, a moral é relativa aos chamados a pauta de costumes do lugar, a pauta de costumes do lugar. Então, não tentem compreender, não tentem explicar a moral, tentem compreender a moral. Qual é a diferença entre explicar? Explicar é alguma coisa de fora, onde você faz o julgamento. A explicação da moral é ética. Então, já a compreensão da moral é de quem entende os valores de dentro, né? Compreender é estar dentro, né? Contemplar, estado de templo, de meditação, né? De entender aquele fenômeno, isso é compreender o fenômeno sem que necessariamente se queira adotar. Por exemplo, houve um episódio, a imprensa não noticia o que é importante, a imprensa noticia o que gera curiosidade, né? O que gera curiosidade. Então, há fatos, morrem milhares de pessoas na pandemia, e, no entanto, a imprensa fala de um MC Kevin. Todo mundo sabe quem é MC Kevin, né? Alguém aí sabe o que é MC Kevin? Não é? Pois é, né? Então, e ainda noticia à luz de uma moral vigente. Ele tinha uma esposa ou noiva e estava com uma garota de programa. Ou seja, vejam que a leitura é uma leitura fundamentalmente baseada numa moral que ainda temos. A garota de programa, quer dizer, não estava com uma segunda mulher, não. Estava com uma garota de programa que fazia sexo em troca de dinheiro. E isso é imoral. Agora, vejam bem, é imoral para a mulher. Vejam que costume meio eticamente inexplicável. Quer dizer, os homens que usaram e abusaram da mulher, ou fizeram, ou ao contrário, praticaram ação consentida e ela uniu, vamos chamar assim, o útil ao agradável, né? É uma questão dela, se ela... Ninguém critica os homens, né? Quer dizer, mas ela não quis dar declarações, proteger a intimidade para não receber o rótulo de garota de programa, né?
garota de programa. Só que a moral, ela tem alguns jogos, ela tem um tipo ela tem alguns jogos que são meio escondidos e que não são revelados. Estudar a moral é alguma coisa que vai nos revelar determinados segredos. Por exemplo, na década de 60, começa-se a romper o preconceito da virgindade das mulheres, e as mulheres tinham que casar virgem. Teve um vice-presidente da República, José de Alencar, que disse isso, né? As mulheres devem se casar virgem no exercício da presidência. E a repórter pergunta a ele, disse, e os homens? Não, os homens devem ter experiência para ensinar as mulheres. Sim, mas como é que os homens vão ter experiências? Aí eles vão procurar as prostitutas. Tá bom, tá ótimo. A questão toda, gente, é de que era uma máxima judaica de que a maternidade era certa, mas a paternidade era uma mera presunção. Então, como o homem podia procriar sem deixar rastro, sem deixar pistas, sobretudo com a mulher e preferentemente com a mulher que tinha múltiplas relações, ele era tolerado, aceito e incentivado pela sociedade, né? Muitos pais levavam os filhos a prostíbulos para quase como se fosse, que me perdoem os clérigos, um batismo de macheza. Né? Alguma coisa, imagine isso, se eu fosse falar isso para um clérigo, um batismo, quer dizer, a pia batismal do homem enquanto macho alfa era ter uma relação com uma prostituta. Né? E isso, por quê? Porque a mulher engravidava e trazia um herdeiro que compartilhava o patrimônio, às vezes não querido, às vezes que não era da mesma estirpe, do mesmo pedigree, da mesma classe. Quando surge a pílula anticoncepcional, deixou de fazer sentido exigir-se a virgindade da mulher, porque ela já podia, na verdade, ter sexo sem gravidez. Né? Então, as mulheres que diziam, ó Maria, vós concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Né? Era mais ou menos essa uma oração subentendida, não é, dentro dessa coisa. Quando se cria a pílula anticoncepcional, na verdade, começa a acabar o preconceito, a ponto de hoje qualquer pessoa dizer, fulana tem 30 anos e ainda é virgem, tem algum problema? Precisa ir a um psiquiatra, ela deve ter uma repressão histórica, etc. A leitura do padrão moral já é ou 20 ou alguma coisa do que seja, 30 já é um exagero, né? Então, de Paulo para todos. Praia de naturismo na Bahia, em Massarandupió. Pois não, está feito aqui, eu não vou dizer, mas é certamente um especialista, estou brincando só, né? E que me corrige que a praia aqui de Massarandupió, na Bahia, está próxima, que é a da linha verde, né? É verdade. Tá bom, eu vou dizer que espero que os conhecimentos de Paulo sejam teóricos, segundo a moral comum, né? Brincando, viu, Paulo? E ele diz aqui, nas sociedades africanas pré-colônias, a sucessão do poder era feito pela linha matrilinear. Zumbi dos Palmares era sobrinho de Ganga Zumba. É isso mesmo, né? Na verdade, essa questão, né, tudo diz respeito à moral. Então, vejam, qual é o valor ético que existiria em um homem ser promíscuo, a verdade é essa, e a mulher ser casta? Fundamento ético nenhum. Fundamento moral era a preservação das circunstâncias, etc. E houve época também que mulher não podia se separar, e tal, e coisa, e vai daí. Uma vez me censuraram fortemente porque eu admiti uma segunda chamada de uma moça que foi muito
franca comigo, eu digo, não fosse outro motivo, ela disse, eu não tenho condições de fazer essa prova, professor. Ontem eu terminei com meu namorado de 5, 6 anos. Eu entendo o que é esse trauma dela, mas o que ela disse, você é super liberal. Quer dizer, a menina termina com um namorado, sim, uma relação de 5 anos que se rompe é alguma coisa que mexe com a cabeça. Eu não queria saber a situação em que ela estava. Eu queria que ela demonstrasse conhecimento, que ela expandisse esse tipo de situação. Mas o padrão moral não aceitava. Agora, se ela ficasse viúva com 1 ano de casada, aí sim, pronto. Quer dizer, 5 anos de namoro não valiam nada. Mas se ela tivesse 3 meses de casamento e ficasse viúva, aí ela tinha direito à luta oficial, tinha direito a atestado, tinha direito a toda essa coisa. Veja que a moral ela não tem um lastro ético necessariamente, né? Então, a ética é um medidor da moral. Mas tudo isso para dizer a vocês que quando Rousseau cria na França a moralidade administrativa, ele cria porque não se encontrava, não se estava achando um modelo de encaixe, de ajustamento no quebra-cabeças, de certas situações que eram legais, mas que causavam desconforto nos aplicadores da lei. E esse foi um caso que apareceu, e a gente poderia pensar que era um brasileiro, onde um prefeito na França resolveu proibir estacionamento em um monte de lugares, mesmo os que não fossem necessários, E descobriu-se que o quê? Que ele tinha uma participação no resultado de empresas de estacionamento, já naquela época, não é? Então, olha, legalmente ele pode disciplinar o trânsito, mas é imoral você proibir ou dificultar o estacionamento para gerar receita para empresas de estacionamento, né? Para gerar receitas de estacionamento. Frequentemente, nós temos aqui atos legais que são rotulados de imoralidade administrativa, não é? Por exemplo, você tem verba no orçamento? Tenho. Mas aí, por exemplo, um prefeito, vou dar o nome, já está falecido, mas paciência, já é história, de Jequié, porque era cultivador de cavalos, criou vários cavalos de bronze e criou na cidade. Quer dizer, isso ao meu modo de ver, uma imoralidade administrativa gritante, porque você está tirando a prioridade dos recursos públicos para, na verdade, desvirtuar, quer dizer, trair ideologicamente o que seria a lei. Então, a imoralidade não é uma traição literal da lei, ao contrário, para que haja imoralidade, é preciso que alguém atenda ao texto da lei, que atenda ao corpo da lei, mas que não venere, que não prestigie o espírito da lei. O espírito da lei, quem fala essa Montesquieu já falava o espírito das leis, né? Então as leis têm um espírito que, independentemente do corpo, né? As leis têm um espírito, independentemente do corpo. Então, às vezes você pode flagrar um ato de imoralidade administrativa e a nossa lei de improbidade administrativa e a nossa Constituição, no artigo 37, falam do ato administrativamente imoral. Por exemplo, não havia nenhuma regra proibindo se contratar parentes, mas o Supremo Tribunal Federal criou um padrão de moralidade que disse é imoral contratar até sobrinho. Ninguém sabe por quê, não primos ou não irmãos, criou-se um padrão de moralidade e aí se criou para ser fiel à expressão nepotismo de nephews, de sobrinho, literalmente, também porque quando Pero Vaz de Caminha descobre o Brasil, pede em troca disso, era como ele era modesto ao pedir, um emprego para o sobrinho El Rei de Portugal, né? Ele diz, já que eu vim aqui a mando de Vossa Majestade e me sacrifiquei e me expus aos riscos do mar, é justo e digno que Vossa Majestade dê um emprego para o meu sobrinho fulano e tal. Está na Carta de Descobrimento do Brasil. A gente já não poderia. Então, um ato que não atende a... Não encontrei isso no app Apple Music.
Essas maquininhas ficam falando para a gente sem eu dar autorização. Eu comprei no Apple Music, eu perguntei a ele se ele comprou o que em Apple Music. O mundo da sofisticação está assim uma loucura, né? Então, a imoralidade administrativa ela é o manejo irregular de uma norma jurídica em tese aceitável. Por exemplo, a família Clemente Mariani vendeu um banco, que era o Banco da Bahia, e o chefe político, não sei em que posição ele estava, o governador do estado na época, Antônio Carlos Magalhães, resolveu desapropriar, não foi adiante, a casa, que era uma mansão na Barra, e com a razão da utilidade pública era construir um hospício. Na verdade, ele queria ridicularizar a família. Olha, só um louco tira esse patrimônio da Bahia. Não é? Evidentemente que isso caiu na justiça por imoralidade administrativa. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas isso acontece à direita e à esquerda. Luiz Erundina tentou desapropriar a mansão Matarazzo, em São Paulo, para lá transformar em um museu do trabalhador. E aí foi-se à justiça e disse, espera aí, você não precisa gastar tanto dinheiro que serviriam para creches, para educação, para limpeza urbana, criando um palácio desse que não, porque eu quero mostrar a eles que a mansão que a família Matarazzo morava, sim, mas você vai mostrar isso com dinheiro público, você vai presenteá-los com dinheiro público dentro dessa situação, isso foi considerado um ato de imoralidade administrativa, que eu gosto sempre dessa melhor tradução como uma traição ideológica da norma, como uma traição ideológica, não é uma traição textual. Eu digo que texto sem contexto é pretexto. Tá? Texto sem contexto, Regina, é pretexto, Pedro. E aí, esse conceito de imoralidade administrativa foi feito para mostrar aquelas situações que legalmente poderiam ser justificadas, mas que, do ponto de vista contextual, elas não poderiam. Se vocês se derem o trabalho de buscarem no YouTube um pequeno vídeo meu feito bem antes da Copa do Mundo, em que perdemos de 7-1 da Alemanha, né? Isso para mim não foi nada. E eu falava dessa imoralidade da criação dos estádios. Era perfeitamente legal, mas muito antes dos estádios começarem, eu já verberava contra isso, já chamei membros do Ministério Público para dizer, olha, nós temos prioridades, a Constituição diz que, por exemplo, uma criança tem prioridade sobre qualquer outra coisa, porque se ela ficar subnutrida durante a primeira infância, ela pode ter déficit cognitivo posteriormente, mas não adiantou nada. O então presidente Luiz Inácio disse que não se ganha Copa do Mundo com hospitais. Foi uma frase que me deixou... então, e eu queria ter ganho a Copa da Educação, a Copa da Saúde, a Copa do Bem-Estar Social, e não a Copa de Futebol. Né? Eu aí, sinceramente... já não torço tanto pela seleção brasileira, pelo grau de alienação que ela projeta, quando nós achamos que somos os campeões e não de que o nosso time é campeão. São coisas absolutamente diferentes. É campeão no futebol, que é uma das modalidades esportivas, e nós nos achamos os maiores, né? Isso é aproveitado na ditadura, Médici, etc. e tal. 1970 foi uma festividade imensa, o país era todo, naquela época, 90 milhões em ação para frente, Brasil, mas esse ato, para mim, mesmo você manejando o orçamento dentro da possibilidade legal, sem levar em conta as necessidades e as utilidades, eles comportam, na verdade, uma visão de imoralidade administrativa.
Com base nisso, por exemplo, nós tivemos um caso teste que fizemos na graduação, às vezes eu entendo que a prática não é aquela prática jurídica só, e construímos com os alunos uma ação contra o município de Ubatã, na Bahia, porque, como os fatos são públicos, eu estou revelando sem dificuldade. Por quê? Porque o prefeito estava devendo 3 meses de salário e queria fazer festa de São João. E o juiz virou e disse, opa, é claro que há uma prioridade entre o pagamento dos salários, famílias morrendo de fome, em relação à festa de São João. Eu não quero me tornar prefeito, não, mas espera aí. Está claro que a moralidade administrativa está quebrada. Você tem uma discricionariedade para praticar determinados atos, não sou eu quem vai dizer se você vai contratar... eu não tenho experiência disso, não, e nem sei por quê. Se alguém souber, me diga por que MC, mas se você vai contratar... Eu vi uma declaração, imagine ontem, estava sem fazer muita coisa, e aí o camarada MC Brinquedo, né? Um camarada que se chama MC Brinquedo, né? Então, e aí, como diria Suassuna, o cidadão diz, MC Brinquedo é genial. Tá bom, e Beethoven é o quê, gente? Ou mudamos a palavra ou temos que criar uma nova palavra. Se MC Brinquedo é genial, o que Beethoven é? Vamos criar uma palavra nova, porque não dá para dizer Beethoven e MC Brinquedo são geniais, né? Tudo pode virar genial, né? Então, eu não posso, apesar disso, dizer que um prefeito não contrate, porque o povo, a plateia, como diria Gonzaguinha, só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, pede bis, a plateia só deseja ser feliz. Olha que coisa, né? Quer dizer, esse tipo de situação. Então, a imoralidade administrativa ela vai ser encontrada, por exemplo, na transferência da professora ou do professor no interior porque fez campanha contra o prefeito. Aí ele vai trabalhar num distrito mais longínquo possível. Então, ele é transferido sob o mote do interesse público, mas, na verdade, é da perseguição política. É um ato de imoralidade administrativa muito frequente. Quem é do interior sabe disso. O quanto alguém, na verdade, faz esse tipo de situação. Eu já vi um prefeito se defender, por exemplo, de que ele dava privilégio a um posto e o contador dele escreveu o seguinte, o contador, quando resolve fazer defesa, é uma droga. Quando ele está bem na área dele, é muito bom, mas quando ele resolve assumir posições jurídicas, ele colocou literalmente que não era exigível que só haviam 3 postos na cidade, que o prefeito abastecesse nos 2 outros que fizeram campanha ostensiva politicamente contra ele, né? Que foram adversários políticos ostensivos dele, e que o único partidário era aquele posto onde ele estava abastecendo. Ora, santo Deus, quer dizer, é a confissão de uma imoralidade administrativa, né? O rol de imoralidades administrativas não consegue se esgotar. A imaginação é a mais fértil possível, né? A imaginação é a mais fértil possível, né? Agora, por exemplo, o governo criou o tal de orçamento secreto, né? Que você reserva uma verba do relator para distribuir 100 mil para um, 200 mil para outro, claro, para empregar em obras, mas não as prioritárias. Desde que você vote com o governo, você apoie o governo, você participa de uma fatia do bolo do chamado orçamento secreto. Orçamento secreto, já pelo nome, se verifica que é uma imoralidade administrativa, orçamento paralelo. Ou seja, se dê uma fatia de alguns bilhões de reais ao relator para que ele pudesse fazer a distribuição pontual, já que as chamadas emendas parlamentares elas eram distribuídas igualmente. Aí não faz diferença, se todo mundo tem e se torna obrigatório, é preciso criar um mecanismo que privilegie os fiéis
e que puna os infiéis. Para os amigos, os favores da lei, para os inimigos, os rigores da lei, para os indiferentes, a lei. Não é muito essa lógica de alguns políticos, né, infelizmente. Não? Mas a moralidade administrativa, ela perde um pouco de brilho, quando se passa a trabalhar também na França, e eu não sei por que a Constituição ainda se refere, com o chamado desvio de finalidade. Desvio de finalidade é exatamente esse manejo inadequado da lei. Por exemplo, o maquinista de um trem tem um freio de mão, mas ele pode sair brincando, deixa eu experimentar se esse freio de mão está bom, e puxá-lo a qualquer hora? Não. Há um desvio de finalidade. O freio de mão é feito para ele puxar em determinadas situações de emergência. Então, há um desvio de finalidade quando você, na verdade, busca efetivamente atingir um objetivo outro, um objetivo oculto outro, sob a aparência de um objetivo legal, né? Sob a aparência de um objetivo legal. Então, o desvio de finalidade, que os franceses chamam détournement, de pouvoir, desvio de poder, né? Que, no meu modo de ver, sucede à própria imoralidade administrativa que eu estou falando, porque a Constituição, na verdade, prefere. Qual é a vantagem do desvio de finalidade? É que ele não investiga a intenção do agente. Se, na verdade, você desvia-se da finalidade, pouco importa que tenha sido com boas intenções. Eu tive um caso de um prefeito que, coitado, não foi condenado por improbidade administrativa, mas os atos foram anulados. Ele resolveu transformar vários cargos em comissão, cargos de confiança, entre aspas, e mandou o serviço social, vejam bem como é a criatividade brasileira, dar os empregos por um processo de seleção, no mínimo, inusual. Os pais de famílias mais pobres que tivessem mais filhos. Em suma, e aí colocou 80 pais de família, segundo ele, para combater a seca. Combater a seca é um propósito muito bom, mas, na verdade, os cargos públicos não são para isso. Quer dizer, ele deveria, na verdade, estar dentro dessas situações. E aí, gente, como eu, na verdade, o que é o desvio de finalidade? Na verdade, eu tenho uma finalidade aparente, mas a finalidade real é outra e é proibida. Então, naquele caso da transferência do professor, da professora, por favor, não me peçam que chame professores, que eu não sei nem chamar, viu? Com essa história do X na língua, eu acho que temos que... Não dá nessa fase, não dá mais para me convencerem dessa história, não. Todix, né? Bom dia, Todix. Eu acho que nenhum homem se sente diminuído por ser chamado de dentista e não de dentisto, não é? Então, eu vou perguntar ao meu dentista se ele se sente humilhado por ser chamado de dentista e se ele prefere ser chamado de dentisto, né? Alguma coisa de coisa, né? E Homo sapiens, que não vem nem de homem, de iguais, de Homo homines, ou precisa da famosa mulher sapiens, né? E vai daí. Então, bom, mas voltando ao que nos interessa, no desvio de finalidade, o fim declarado é um, mas o fim real é outro. O fim declarado é um, mas o fim real é outro. O fim declarado é a utilidade pública de prover a escola nova que está sendo criada no distrito de Boa Nova do Tupim. Mas, na verdade, o fim real é transferir aquele professor, aquela professora
que votou contra o prefeito nas eleições passadas. Então, nós temos um fim real brigando com um fim aparente, e aí nós temos um desvio de finalidade. Na doutrina brasileira, pouco se fala de uma figura muito semelhante, mas que já vem tratada na doutrina francesa, que é o desvio de procedimento. Vejam, há duas vertentes, e é por isso que eu acho que a teoria do desvio de finalidade lato sensu supera a teoria da imoralidade dos atos administrativos. Estão entendendo que a linha Beethoven se remexe no túmulo, com certeza Beethoven se remexe no túmulo com esse, eu não sabia nem dizer o nome, agora que eu já sei, MC vem de quê? Essa frase muito bem posta de Regina, né? Professor, perdoe a ousadia em corrigir a informação. Quem disse isso não foi Lula, foi esse jogador. Ronaldinho é um fenômeno. Sou eu quem agradece, Paulo. Sou eu quem agradece fundamentalmente, porque meu compromisso aqui é com a verdade. Ele está me dizendo que não foi, e olha que eu tenho muito cuidado. Então, quem tem que agradecer sou eu, né? Está feita a correção, né, de que o ex-jogador Ronaldinho, o fenômeno, é quem disse que o hospital não ganhava Copa. Realmente é mais propício e mais adequado pensar isso, mas está feito o registro e o agradecimento, né? Está feito o registro e o agradecimento, né? Eu acho que você sempre pode estar corrigindo, né? Então, a MC é mestre de cerimônias, tá certo, mas eles são tão sem cerimônia, Paulo. Eles são muito pouco cerimoniosos, né? Então, a MC, mestre de cerimônias, está valendo, né? Essa coisa. Desvio de procedimento. Desvio de procedimento. Nesse caso, a finalidade é válida, a finalidade é perfeita, mas o procedimento é inadequado. Não há como admitir-se o meio porque o fim é válido. Aqui o fim é perfeitamente defensável. Não há um fim oculto, não há um fim escondido, mas o procedimento é inadequado. Por exemplo, o Supremo Tribunal tem uma súmula que diz inconstitucional a busca e apreensão de mercadorias como meio coercitivo da cobrança de tributos. Ou seja, se alguém deve IPTU de sua casa, não cabe a prefeitura ir lá e pegar a geladeira do camarada, o televisor do cidadão e ir arrecadando. Olha, você me deve e você faz isso. A tortura, e aí há um dilema que normalmente é posto, tem um professor, um filósofo americano que levanta esse dilema: se você tiver que torturar alguém para evitar uma bomba, que ele vai explodir uma bomba e matar 200 pessoas, você não tortura para se fazer. Esse é um tema bastante polêmico, né? Mas vamos ficar no dia a dia. O desvio de procedimento tem, na verdade, o que o Supremo quis dizer isso? Quis dizer, por exemplo, que se você deve o IPVA e ninguém leva em conta disso, por sua propriedade de veículos automotores, não quer dizer que você fique impedido de circular. Você não pode parar o carro que está devendo IPTU, você pode cobrar na justiça. Você pode cobrar na justiça esse tipo de situação. Você sabe que existem desvios de procedimento adotados na lei? A OAB se permite o direito de suspender o advogado, o exercício da profissão, porque ele não está em dia com suas anuidades. Ora, qualquer pessoa sabe, ouviu falar do devido processo legal. Por que ela não executa numa vara da Justiça Federal? Por que ela suspende? Se o cidadão não tem condições econômicas, lá ele pode se defender. Mas com a profissão dele impedida, obstaculada,
na verdade, é mais difícil, porque você vai tirar a renda dele, né? Então, receber as contribuições da OAB é legítimo, é válido. E agora, você impedir que alguém exerça a profissão porque está devendo à OAB, essa é uma outra questão bem mais complexa. Para mim, isso é um desvio de procedimento. Tanto que o Conselho de Veterinário vai para a Justiça Federal, o Conselho de Enfermagem cobra muito na Justiça Federal, anuidades dessa coisa, mas a OAB não. A OAB vai lá e cria um procedimento ético administrativo, quer dizer, e coage, né? Então, todas as vezes em que você maneja um procedimento inadequado, o caso surge, por exemplo, numa escola onde houve uma recomendação de se reprovar um determinado aluno, porque tinha tido um comportamento desrespeitoso, etc., etc., e um processo seria muito complicado. Então, mas pelo estatuto, o aluno que fosse aprovado 2 vezes seria automaticamente excluído. E aí houve uma recomendação para que ele fosse reprovado. E ele aí se insurgiu e conseguiu ganhar no Conselho de Estados. Olha, espera aí, se você quer verificar meu ato desrespeitoso, para isso você tem um processo. A finalidade, a Corte disse, é perfeitamente legítima, mas não há por que usar esse meio inadequado. E é por isso que a gente, o público leigo, às vezes diz assim, puxa, porque um juiz é incompetente, que bobagem, ele não é culpado mesmo, vamos resolver isso. É como se um garçom tivesse esquecido um guardanapo, que coisa, não é, você tem o direito de ser julgado, não por um juiz de exceção, a Santa Inquisição era que fazia isso, né? E apesar disso era santa, né? Tinha o juiz, era o mesmo acusador, etc, etc. E depois diga que isso é santa, né? Quer dizer, então, e aí eles colocavam uma pedra no corpo da pessoa e jogavam no rio. E diziam, se você for à superfície, você é inocente, né? E se você afundar é porque você é culpado, né? Então, era uma lógica desse tipo de coisa, prove sua inocência. E aí você ia, quer dizer, são procedimentos que, embora você tenha, nós defendemos o direito da prefeitura a cobrar todos os seus tributos, mas não por outros meios. Mas não por outros meios. E uma vez, por exemplo, no estado da Bahia, eu conversei com o secretário da Fazenda e ele me dizia, secretário não desse governo, mas há muitos anos, e ele dizia, olha, como a gente não pode apreender mercadorias, a gente demora um pouquinho mais na vistoria nas estradas. Ou seja, levam, eu digo o quê? 2 dias? Não, uns 15 dias. E aí você fica com o caminhão parado lá, contando mercadoria por mercadoria, só estou conferindo se a nota fiscal corresponde com o volume. Mais um desvio de procedimento, porque a criatividade brasileira, ela na verdade, desafiadora, como, aliás, a criatividade humana é desafiadora da norma, não é? O sistema da common law, que valoriza o precedente, é a percepção de que a norma abstrata é insuficiente para apreender as situações concretas. Para a gente que tem alguma noção de lógica, é uma relação assimétrica, uma relação absolutamente assimétrica no descontínuo da norma e no contínuo da prática. Dificilmente você vai prever todas as situações que, na verdade, estão prontas. Até hoje, por exemplo, não se diz paternidade biológica, e ela pode até ser investigada culturalmente, mas se você tiver a prova de que A é filho de B pelo DNA, isso é. Tá bom, meu amigo, e agora? Ele é doador anônimo de espermatozoide, e por vazamento de informação, palavra que está na moda, descobriu-se que ele é o titular, eu vou chamar assim para ser bem neutro na colocação, né? Bem imparcial na colocação, né? Embora eu não goste da palavra neutro, eu acho que neutro é para detergente, não é para gente.
Então, aí eu pergunto a vocês, e aí, o pai biológico, sim, está comprovado que espermatozoide é dele, no óvulo daquela mulher, e que gerou um DNA absolutamente compatível. Ele é pai? O doador anônimo de sêmen? A norma não resolve isso. Por quê? Porque os fatos insistem em provocar o que Savigny já dizia, a revolta deles contra os códigos. Então, essa revolta diária, onde a atualização de situações, e aí o ministro virou e disse, a Constituição entra em férias na pandemia, olha que pergunta que dá para refletir. Ou seja, em que ponto nós podemos mitigar as liberdades constitucionais em torno da saúde pública? Esse é um tema fantástico. Mas olha a frase de impacto, de efeito. A Constituição, por acaso, tira férias na pandemia? Ou seja, não estou me posicionando, estou só dizendo que há os desafios, na verdade, e exatamente para fazer isso, o sistema de base anglo-saxônica, hoje a União Europeia, adotam preferencialmente o leading case, stare decisis. Se vocês ouvirem por aí falarem state decisis, relevem que os americanos anglicizam todas as palavras, né? A palavra é latina, stare decisis, non quieta movere. Mantenha o que está decidido, não mova o que está quieto, o que está parado, o que está dentro dessa coisa. Então, para flagrar determinadas situações que são produto da inovação, é preciso que haja o leading case. Por exemplo, me disseram até agora no Código Penal que manter encontro para fins libidinosos constitui contravenção penal. E eu pergunto o que são os motéis, se não são exatamente o rótulo dessa situação, não é? Se não são para dar aso à libido, eles, na verdade, eu não sei exatamente, não tem nada a ver com o motor hotel americano, né? O brasileiro é sempre muito mais criativo, né? Que eram hotéis para os carros, nas estradas, né? O motor hotel, né? Então, essa que é a questão. E agora eu vou inserir um tema altissimamente polêmico, gente. A fala do Lula sobre a Copa do Mundo e hospitais está nesse vídeo. Legal, vou acompanhar, né? De Raquel para Todos. Então, ela passa aí um vídeo, anote, vamos tirar essa questão. Bom, seja de quem for, é uma frase bastante infeliz, né? Hospital... Os estádios viraram hospitais, né? Hospitais de campanha. Aqui a Fonte Nova, por exemplo, foi feito como hospital de campanha porque viraram elefantes brancos. Por exemplo, Mato Grosso, uma vez eu fui fazer uma palestra em Cuiabá e o motorista do táxi que me levou para o aeroporto aliás, não era nem motorista de táxi, era um funcionário de um tribunal que eu fui fazer lá uma palestra. E ele me dizia, todo orgulhoso, doutor, estamos chegando no engarrafamento, mas é para o bem da cidade. Estamos fazendo um belíssimo estádio para 45 mil pessoas. E eu já sabia, porque eu gosto de futebol. E disse, quais são os times daqui? A resposta era que eu esperava, o misto e o operário. Agora tem o Cuiabá, que foi para a Série A, né? E tal, mas ele disse o misto e o operário. E aí eu fui pesquisar, hoje o Google ensina tudo. A média de público desses times eram 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Eu digo, será que o estádio vai criar o milagre da multiplicação de espectadores? Pelo menos isso. E se criar, vai manter esse monstrengo que está aí? Né? Então, essa é uma situação. No meio dessa coisa toda, eu queria falar de vocês do estado de necessidade. Em alguns momentos, é dever da administração dar a contramão legal. Isso não se confunde nem com desvio de finalidade, nem com desvio de procedimento, nem com imoralidade administrativa. Eu estou dizendo que é o dever de dar a contramão. E vou pegar o exemplo mais imediato possível.
Ninguém pode dar contramão, mas a ambulância pode para socorrer alguém, ou não pode? Quer dizer, alguém vai dizer, não, não dei contramão, não. Sim, mas o paciente está infartando aqui, sim, mas temos a regra de trânsito. Não, não é proibido a administração dar contramão. Esse é o exemplo mais simplório que eu tenho. Se vocês quiserem, o caso de um diretor do zoológico na Espanha, muito corajoso, né, e, à época, mas conseguiu vencer no tribunal. Ele tinha verba no orçamento para reforma do zoológico. Reforma do zoológico, mas faltou comida para os animais, não tinha verba para alimentação. O processo qual seria? Um procedimento de mudança de verba, etc. Daqui que isso chegasse lá, nas instâncias, todos os animais já teriam morrido e aí nem reforma seria mais necessária, né? Para que reformar um zoológico que não tem nem animais, né? Os animais. Ele não teve dúvidas, ele, na verdade, usou a teoria do estado de necessidade, disse, eu vou alimentar esses animais com a verba da reforma. Veja, há situações excepcionalíssimas. Isso, para quem ainda não pensou numa monografia, ninguém escreveu nada no Brasil sobre isso. Agora eu digo a vocês, nada, absolutamente nada, sobre estado de necessidade da administração pública. Que era, na verdade, digamos assim, é possível, em determinados momentos, você admitir, em alguns pontos, a prática de atos excepcionais diante de uma excepcionalidade. Lembre-se de que as normas são feitas para CNTP, condições normais de temperatura e pressão, não é? Então, as normas são feitas para CNTP. Se as condições de temperatura e pressão se alteram, evidentemente que a ação que você queira obter vai ser alterada, a não ser que você faça uma correção de rumos, né? Isso é elementar tanto em química quanto em direito, né? Quer dizer, isso na verdade, uma questão de que os objetos se modificam em função da temperatura, por exemplo, os metais se dilatam calor, em função da pressão, o ar comprimido tem uma força muito grande, né? A despressurização mata, né? E daí por diante, né? Então, eu estou usando uma linguagem metafórica para dizer que essa inevitabilidade, essa imprevisibilidade podem, em determinadas situações, justificar uma medida excepcional. Foi baseado nela, por exemplo, que eu doei, e estou contando que já está prescrito, que eu não sou bobo nem sou nada, 8 botijões de gás da Faculdade de Direito, porque o almoxarifado não queria recebê-los. E eu precisava tirar esses botijões para fazer o seguro de incêndio. E se eu fosse adotar toda a sistemática de descarte, e o chefe do almoxarifado me mandou dizer que só daí a 6 meses poderia receber esses botijões, e eu ficaria sem cobertura, porque nenhuma seguradora queria. Eu cheguei, liguei para a irmã Dulce, peguei um recibo, botei lá no processo, mandei para diante, ninguém nunca mexeu nessa história. Se quiserem mexer, eu não vou explicar a estado de necessidade, porque eles não vão entender isso. Eu vou falar só de prescrição. Eu só vou falar de prescrição. Mas o estado de necessidade é aquele que vai permitir, na estrita medida da necessidade, o desvio de finalidade ou o desvio de procedimento. Porque é o que eu digo, se vocês lembrarem, eu gosto dessa metáfora da CNTP, porque ela me diz exatamente quando as coisas melhoram ou quando não fazem. Nós estamos... Infelizmente, eu acho essas aulas poucas, parece que no próximo semestre vamos ter 1h30, eu acho a duração não permite, às vezes, a gente desenvolver, mas vamos pensar para concluirmos, eu acho que vou fazer uma aula assíncrona e que estará disponível na quinta-feira. Eu recomendo que vocês assistam para trabalhar essa questão da publicidade da eficiência, tá? Dentro do famoso LIMP, né?
que, na verdade, a rigor, o princípio da publicidade, da transparência, a Constituição de la transparência administrativa, quer dizer, transparência é uma coisa, publicidade é outra. Publicidade, às vezes, inibe a transparência, né? Quer dizer, então, o governo faz propaganda, faz isso, faz aquilo, às vezes exatamente para ocultar determinadas questões. Transparência é acesso. Por exemplo, a ANEEL tem uma norma que eu gosto muito. A biblioteca da ANEEL é mais do que uma biblioteca. Ela diz que todos os atos e contratos da ANEEL, Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica, devem estar arquivados na biblioteca com cópia disponível aos interessados, sob pena de ineficácia. Então, todo mundo pega lá um contrato com a ANEEL, um ato expedido pela ANEEL, está registrado na biblioteca sob o número tal e tal e tal. Para quê? Para que você pudesse hoje, certamente, com a evolução das tecnologias de informação, o método de transparência vai ser construído dentro de determinadas coisas. Transparência, por exemplo, alguns países não permitirem o saque em dinheiro por órgãos públicos. Por que você não faz transferência de banco a banco, de instituições para instituições, para fazer o rastreamento dessas situações? Publicidade é um meio secundário, o meio primário é a transparência. A publicidade, tal como a lei que está a serviço da segurança jurídica, está a serviço da transparência jurídica. Mas tanto como a lei que pode, ao contrário, conspirar contra essa segurança, a publicidade pode conspirar contra a transparência. Mas isso vai ser objeto de um detalhamento melhor na aula assíncrona que nós vamos fazer. Hoje vocês receberão um texto sobre o quê? Sobre eficiência. Raquel diz aqui, achar que não deveria haver Copa porque não temos hospitais. Achar que não deveria haver Copa porque não temos hospitais. Eu vou conferir, Raquel, para... Ele disse que era um retrocesso, achar que não deveria haver Copa porque não teríamos hospitais. Segundo Raquel, está aqui no link, é a frase do Lula. Eu adoro polêmicas, viu, gente? Vocês já perceberam que eu não gosto daquela verdade pronta e acabada, né? Eu sou... o que me move é a curiosidade, é a incerteza, né? É a incerteza. Quando a gente tenta estudar um pouquinho, eu estou tentando nesses caminhos, a duras penas, aprender um pouquinho de física quântica, porque eu vi, por exemplo, a teoria da indeterminação de Heisenberg me fascina, quer dizer, é uma coisa que, na verdade, quer dizer, dado que A será B, dado que B será C, isso vale para a física newtoniana, pouco ainda para einsteiniana, mas nas partículas subatômicas já não vale. O que eu tenho que falar com isso? Nada dessas histórias. Eu só quero dizer a vocês que eu adoro, gente, quando vocês na verdade, contestem, discutam, proponham, retifiquem. Eu não tenho o dom da infalibilidade, tá? E eu tenho limitações maiores do que as que são os meus brilhos, tá? Minhas limitações são infinitamente maiores do que são os meus méritos, meus conhecimentos. Como disse Sócrates, só há uma coisa que sei, é que nada sei. Mas há uma coisa que eu sei, é que gosto muito de vocês. Tá bom, gente? Até a próxima semana, segunda-feira, estamos aí juntos. Um abraço grande e até logo. Abraço, professor. Tchau, professor. Obrigada, boa semana. Um abraço, obrigado a vocês. Tchau. Professor, fica com Deus. Oi. Tudo bem, Paulo? Quem fala? Oi, Evandro? Quem falou aí? Sou Paulo. Disse Oi, um abraço, Paulo. professor. Fica Paulo cortou um pouquinho. com Deus. Até a próxima aula. Fique com Deus, Paulo. Obrigado aí pela intervenção. Participe sempre. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Até, professor. Até mais. Tchau.